Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a literatura e os estágios psicológicos da criança. Durante o seu desenvolvimento, a criança ela passa por vários estágios psicológicos que precisam ser observados e respeitados no momento da escolha de livros para ela, certo? Essas etapas não dependem exclusivamente da sua idade, mas do seu nível de amadurecimento psíquico, afetivo e intelectual e seu nível de conhecimento e domínio do mecanismo da leitura. Nesse sentido, é necessária a adequação dos livros às diversas etapas pelas quais a criança normalmente passa. Existem 5 categorias que norteiam as fases do desenvolvimento psicológico da criança, certo? O pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor em processo, o leitor fluente e o leitor crítico. Vejam só, pré-leitor. Essa categoria que abrange 2 fases. A primeira infância, tá? Dos 15 e 17 meses aos 3 anos. E nessa fase a criança começa a reconhecer o mundo ao seu redor através do contato afetivo e do tato. Por esse motivo, ela sente necessidade de pegar, de tocar tudo que estiver a seu alcance. Outro momento marcante nessa fase é a aquisição da linguagem, onde a criança ela passa a nomear tudo à sua volta. A partir da percepção da criança com o meio em que vive, é possível estimulá-la, oferecendo-lhe brinquedos, álbuns, chocalhos musicais, entre outros objetos. Assim, ela poderá manuseá-los e nomeá-los com a ajuda de um adulto, ela poderá relacioná-los, propiciando situações simples de leitura. Segunda fase, a partir dos 2 aos 3 anos de idade ali, é o início da fase egocêntrica. Ela está mais adaptada ao meio físico e aumenta sua capacidade e interesse pela comunicação verbal. Como ela interessa-se também pelas atividades lúdicas, o brincar com o livro será importante e significativo para ela. Nessa fase, os livros adequados devem apresentar um contexto familiar, como predomínio absoluto da imagem que se deve sugerir a uma situação. Não se deve apresentar texto escrito, já que através da nomeação das coisas que a criança estabelecerá uma relação entre a realidade e também o mundo dos livros. Livros que propõem humor, expectativa ou mistério são indicados para o pré-leitor. A técnica da repetição são favoráveis para manter a atenção e o interesse desse difícil leitor a ser conquistado. Olha só, pessoal, o leitor iniciante, a partir dos 6 e 7 anos de idade, essa é a fase em que a criança começa a aprimorar-se da decodificação dos símbolos gráficos. Mas como ainda se encontra no início do processo, o papel do adulto como um agente estimulador é fundamental. Os livros adequados nesta fase devem ter uma linguagem simples com começo, meio e fim. As imagens devem predominar sobre o texto. As personagens podem ser humanas, bichos, robôs, objetos, especificando sempre os traços de comportamento como o bom, o mal, o forte, o fraco, o feio, o bonito. Histórias engraçadas ou que o bem vença o mal atraem muito o leitor nessa fase, indiferentemente de se utilizarem textos com contos de fadas ou do mundo cotidiano, né? Elas devem estimular a imaginação, a inteligência, a afetividade, as emoções, o pensar, o querer e o sentir. Olha só, o leitor em processo, a partir dos 8 e 9 anos. A criança nessa fase já domina o mecanismo da leitura. Seu pensamento está mais desenvolvido, tá? Permitindo-lhe realizar operações mentais. Interessa-se pelo conhecimento de toda a natureza e pelos desafios que lhes são propostos. O leitor dessa fase tem grande atração por textos que haja humor e situações inesperadas. O realismo e o imaginário também agradam a esse leitor. Os livros adequados a essa fase
devem apresentar ali, né, textos, imagens, devem ser escritos com frases simples, objetivas e direta. O tema deve girar em torno de um conflito que deixará o texto mais emocionante e culminar com uma solução de problemas. Pessoal, o leitor fluente a partir dos 10 e 11 anos. O leitor fluente está na fase de consolidação do mecanismo da leitura. A sua capacidade de concentração cresce e ele é capaz de compreender o mundo expresso no livro, certo? É a partir dessa fase que a criança desenvolve o pensamento hipotético, dedutivo e a capacidade de abstração. Vejam vocês que esse estágio, também chamado de pré-adolescência, ele promove mudanças significativas no indivíduo. Há um sentimento de poder interior, de ver-se como um ser inteligente, reflexivo, capaz de resolver todos os problemas sozinhos. Aqui há uma espécie de retomada do egocentrismo infantil, pois assim como acontece com as crianças nessa fase, o pré-adolescente ele pode apresentar um certo desequilíbrio com o meio em que vive. Este leitor é atraído por histórias que apresentam valores políticos, étnicos, por heróis, por heroínas, que lutam por um ideal. Identificam-se com textos que apresentam jovens em busca do espaço, do meio em que vivem, seja no grupo, equipes ou em outros. É adequado oferecer a esse tipo de leitor histórias com linguagens mais elaboradas, as imagens já não são tão indispensáveis, porém ainda são um elemento forte de atração. Eles interessam-se por mitos, lendas policiais, romances e aventuras. Os gêneros narrativos que mais lhe agradam são os contos, as crônicas e as novelas. Nós temos também o leitor crítico a partir dos 12 e 13 anos de idade. Nessa fase é total o domínio da leitura e da linguagem escrita. Sua capacidade de reflexão aumenta muito. Desenvolve gradativamente o pensamento reflexivo e a consciência crítica em relação ao mundo. Sentimentos como saber, fazer, o poder são elementos que permeiam a adolescência. O convívio do leitor crítico com o texto literário deve extrapolar a mera leitura por prazer ou emoção e deve provocá-lo para penetrar no mecanismo da leitura. O leitor crítico continua a interessar-se pelos tipos de leitura da fase anterior, porém é necessário que ela se aproprie dos conceitos básicos da teoria literária. A leitura é considerada a arte da linguagem e, como qualquer outra, exige uma iniciação. Assim, há certos conhecimentos a respeito da literatura que não podem ser ignorados pelo leitor crítico. Certo, pessoal? Até mais!